O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, o levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque foi para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus, como sempre, nos abre os olhos, nos dá a graça de contemplarmos a grandiosidade e a beleza de ser cristão. É uma palavra que deveríamos guardar dentro do peito mesmo e viver esta verdade. Como é bonito, queridos, e como é poderoso ser cristão. Cristão vem da palavra Cristo, ungido, assim como Jesus. É o Espírito, queridos, que nos faz crescer. É o Espírito que nos faz compreender muitas coisas. Por exemplo, diante dessas palavras de São Paulo, eu não vou dar alimento para vocês, direi assim, sólido, porque ainda sois criança. Eu não vou dar alimento sólido, porque ainda sou muito carnais. Eu vou dar leite para vocês. Diante dessas palavras de São Paulo, deveriam nos mexer, deveriam nos incomodar, para ver se realmente nós somos capazes, querido, de viver o Cristo, ou se já estamos vivendo ou crescendo o Cristo dentro de nós. Por exemplo, a caridade, queridos. Deus é a caridade. Deus é luz. Até mesmo diante dessas palavras de Jesus, eu devo anunciar em outras cidades. Foi para isso que eu vim. Foi para isso que Deus me deu o seu Espírito. Diante dessas verdades, queridos, muitos de nós ainda precisa ainda,
tomar o leite, porque ainda não é capaz de comer alimento sólido, de compreender a verdade e vivê-la. É preciso todo um trabalho, é preciso toda uma situação para que a pessoa vá crescendo. E isso quem faz é o Espírito Santo. É o Espírito que vai nos ensinando ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, e vai nos revelando a verdade. E nós vamos nos tornando cada vez mais que nós vivemos o Cristo, mais nós vamos nos tornando espirituais e fortes, queridos, a ponto de fazer as obras que Jesus faz. E vós fareis coisas maiores ainda. Ser cristão, queridos, é viver o Cristo, é se deixar conduzir pelo Espírito Santo, é se deixar se envolver pelo amor de Deus. É claro, queridos, que muitos precisam crescer, não só 1 ou 2 ou 3, mas a nossa igreja, todo mundo precisa a vivermos o Cristo, a evangelizar, por exemplo. Muitos falam em Deus, vivem em Deus, vivem na igreja, mas quando é para anunciar, quando é para viver, falar, principalmente nesse tempo de peregrinações, que todo mundo olha como peregrinações, mas devemos olhar como obra de Deus, através da nossa Mãe Santíssima. Mas muitos não vão, ficam parados. A sogra de Pedro acreditava em Deus e estava doente, e era uma febre. Mas não é a febre que nós conhecemos, queridos. É essa febre da paralisia que nós temos muitas vezes, que é preciso que Jesus, a palavra de Deus, venha e desça, se incline sobre nós, para que ela seja aliviada e a pessoa passe a se envolver, a servir a igreja. São essas doenças que são tão naturais hoje, queridos. O Cristo é aquele que está preparado, meus queridos, que se alimenta de Deus e vai evangelizando, vai levando, vai expulsando, vai levando à luz. É essa a grandeza, queridos, do cristão. É essa a beleza de dar a vida. Esses são capazes de comer alimentos sólidos já, olha, essa verdade, a verdade. E eles não estranham e nem ficam se dividindo e nem escolhendo eu sou Apolo, eu sou Paulo, como hoje também muitos fazem. Olhe, eu vou para a missa porque aquele padre. Eu vou para a missa porque eu gosto daquele. Mas quem é o principal, queridos? É Deus, é Jesus. O cristão não pensa mais, ou melhor, não deveria pensar mais como coisa natural, mas pensar com os pensamentos de Deus. Essa chamada de atenção de São Paulo é para nós, queridos. É como se ele estivesse mostrando tudo que Jesus está fazendo. Olha, isso aqui é para você. Isso aqui é para ti. Porque tu és um cristão. Tu carrega no peito, tu tem no peito o próprio Espírito de Deus para se tornar um Cristo, anunciador da vida.
e mais ainda, um doador da vida. Procuremos nos alegrar, queridos, porque é maravilhoso ser cristão e mais ainda aqueles que vivem o Cristo, aqueles que dão a vida, aqueles que são caminho e aqueles que são verdade. É o próprio Cristo. Que neste período de graça procuremos nos assemelhar a Jesus, não olhar para Apolo, não olhar para Paulo tanto, mas olhar para o amor que Deus tem por todos nós. O cristão vive e está dentro da sua igreja, da sua casa, que é esta aqui. Felizes aqueles que compreendem e vivem o cristianismo.